sou o Carlos Curioso. Eu estou aqui para reagir para o vídeo do Inventores do Futuro. Se inscreve no canal dele, ative o sininho. E vamos embora ver o que o cara vai falar sobre o robô Mecha. É um robô humanoide que é muito parecido com o robô de filme aí. Os caras vão lá e criam um robô extremamente parecido com aqueles do filme Eu, Robô, que consegue fazer expressões faciais bem realistas, e eles não querem assustar ninguém com isso. Mas o que é que esses robôs fazem, afinal de contas? E como será o futuro em que robôs se tornarão cada vez mais realistas? Opa, Ah, não, Felipe, o robô deu pau de novo. Vocês provavelmente não vão querer ver isso. Opa, JE aqui, e esse robô com algumas características bem surpreendentes se chama Ameca, e ele ou ela foi criado para ser meio que assexuado, mas como possui uma voz feminina, eu vou me referir como ela. I am doing well, thank you. A Ameca foi projetada para interagir de uma forma bem natural com humanos, colocando à prova o que a tecnologia atual é capaz de fazer com relação aos robôs humanoides. Isso é obra de uma empresa que se chama Engineer the Arts, e eles falaram que o principal objetivo deles atual com a Ameca é o entretenimento do público, mas eles também possuem alguns planos bem ambiciosos para o futuro dela, e eu já vou te falar sobre eles um pouquinho mais pra frente. Mas primeiro eu queria dar uma olhada no corpo e na estrutura física da Ameca para entender como que eles conseguem fazer que o rosto dela se mexa dessa forma aqui. Antes de tudo, eu acho importante falar que a Ameca não possui movimentos da cintura para baixo, então você não vai precisar correr dela ainda, pode ficar tranquilo. Agora que essa parte já foi esclarecida, o robô possui um total de 52 motores distribuídos na parte superior do corpo, que são responsáveis por reproduzir todos os seus movimentos. E para as expressões faciais, ela conta com 17 motores que, segundo a empresa, serão aumentados para 25 nas próximas versões. Só que além de mexer o rosto, ela também possui uma alta capacidade de absorver informação similar à nossa. Isso porque ela conta com 2 câmeras no lugar dos olhos e também 2 microfones que ficam dentro dos ouvidos, o que dá a ela a capacidade direcional de analisar de onde o som está vindo e olhar naquela direção. Isso tudo somado a um potente software que se chama Tritium, que consegue interpretar as frases que são ditas ao robô e formular respostas bem convincentes, mas também entender padrões faciais e gestos que são feitos para o robô e reagir a eles. Como, por exemplo, reagir de forma bem semelhante ao que um humano faria caso alguém se aproximasse com uma mão próxima do seu rosto. Ou então ser capaz de imitar, como forma de mímica, expressões faciais feitas por outras pessoas para ela. E apesar disso tudo ser bem avançado, intrigante e assustador ao mesmo tempo, o grande diferencial da Ameca está em algo bem sutil que eu realmente acredito que vai ter um grande impacto no futuro da robótica. E é que o sistema operacional dela foi criado para ser aberto para qualquer outra pessoa ou empresa que quiser criar aplicações para serem testadas na Ameca, transformando o robô em uma plataforma física e criando assim uma infinidade de possibilidades que vão surgir como resultado disso. E eu vou te explicar como que isso vai representar um grande avanço na robótica, com a ajuda de um jogo do Mario e da Tribe que está patrocinando esse vídeo. E eu não sei se você já jogou alguma vez, ou pelo menos já ouviu sobre o conceito de um jogo do Mario que se chama Super Mario Maker, que foi criado pela Nintendo para que jogadores pudessem criar seus próprios mapas em qualquer uma das versões anteriores do jogo, o que realmente resultou em mapas extremamente criativos feitos pela própria comunidade de jogadores. Ou seja, os desenvolvedores da Nintendo não se preocuparam nesse caso em criar os mapas do jogo, justamente porque eles deram essa ferramenta para os jogadores e eles se incumbiram disso. Agora, o que isso tem a ver com a Ameca e com a Tribe?
Bem, a Engineered Arts está fazendo basicamente a mesma coisa com o robô, onde ele será a plataforma em que desenvolvedores e programadores poderão testar milhares de aplicações diferentes, ajudando assim num avanço muito mais rápido do que a empresa conseguiria sozinha com seus colaboradores. E a Tribe entra nessa história porque ela ajuda alunos do Brasil inteiro a aprender a programar e a se tornarem desenvolvedores capacitados que vão participar de projetos tão incríveis quanto esses da Ameca. Por isso, a união entre desenvolvedores do mundo inteiro e a plataforma que a Engineered Arts está criando com a Tritium e a Ameca realmente vai trazer uma revolução no mundo da robótica, e com a ajuda do curso da Tribe, você poderia estar um passo mais perto de fazer parte disso. Então, caso você tenha interesse, dá uma conferida no link que está na descrição e conheça mais sobre a Tribe, que por sinal te dá a oportunidade de estudar e só pagar pelo curso quando estiver empregado na área. Dá uma conferida lá. Bem, agora que nós já entendemos o porquê a Ameca é um robô tão incrível, deixa eu te mostrar qual o potencial dessa tecnologia para o futuro, o que está inteiramente ligado a animações digitais, humanos artificiais e até mesmo a filmes e parques de diversões da Disney. O fato do robô ser capaz de imitar expressões humanas bem realistas tem tudo a ver com a evolução que a indústria da animação e até mesmo a de jogos teve nos últimos anos. Isso porque com a ajuda de um modelo virtual e tecnologias como o Engine 5, que é um software de animação e renderização extremamente realista, é possível simular reações humanas bem convincentes, como essa que você está vendo do Keanu Reeves, que foi feita por eles. E depois disso, transformar esses movimentos simulados em movimentos reais que vão dar vida ao robô. Quando nós unimos isso aos humanos artificiais que a Samsung quer criar com uma potente inteligência artificial e também aos robôs extremamente realistas da própria Engineered Arts, chamados de Mesmer, nós entramos de novo naquela área fascinante e assustadora. Isso porque, por um lado, empresas como a Disney poderiam criar cada vez mais experiências maravilhosas com réplicas de seus personagens que seriam cada vez mais realistas e interativos. Ou então para usar esses robôs em cenas perigosas de filme sem perder o realismo. Ah, só para constar, eles já estão testando isso. Só que por outro lado, quanto mais realista e inteligente esses robôs ficam, vai chegar um dia que você não vai conseguir distinguir se você está falando com um humano ou com uma máquina altamente avançada que seria capaz de te enganar caso ela quisesse. E infelizmente não adianta pensar que a tecnologia não vai chegar nesse nível, porque ela já está caminhando para isso. E eu fiz um teste com uma empresa que se chama Synthesia, que tem uma inteligência artificial que promete falar de uma forma muito parecida com um humano. Dá uma conferida aí. Olá, inventores! O que vocês acham de um vídeo conversando com uma inteligência artificial? Curta e comente se isso for legal e meu semelhante JE vai cuidar. Agora que nós já entendemos o porquê a Ameca é um robô tão incrível, deixa eu te mostrar qual o potencial dessa tecnologia para o futuro, o que está inteiramente ligado a animações digitais, humanos artificiais e até mesmo a filmes e parques de diversões da Disney. O fato do robô ser capaz de imitar expressões humanas bem realistas tem tudo a ver com a evolução que a indústria da animação e até mesmo a de jogos teve nos últimos anos. Isso porque com a ajuda de um modelo virtual e tecnologias como o Engine 5, que é um software de animação e renderização extremamente realista, é possível simular reações humanas bem convincentes, como essa que você está vendo do Keanu Reeves, que foi feita por eles. E depois disso, transformar esses movimentos simulados em movimentos reais que vão dar vida ao robô. Quando nós unimos isso aos humanos artificiais que a Samsung quer criar com uma potente inteligência artificial e também aos robôs extremamente realistas da própria Engineered Arts, chamados de Mesmer, nós entramos de novo naquela área fascinante e assustadora. Isso porque, por um lado, empresas como a Disney poderiam criar cada vez mais experiências maravilhosas com réplicas de seus personagens que seriam cada vez mais realistas e interativos. Ou então para usar esses robôs em cenas perigosas de filme sem perder o realismo. Ah, só para constar, eles já estão testando isso.
Só que por outro lado, quanto mais realista e inteligente esses robôs ficam, vai chegar um dia que você não vai conseguir distinguir se você está falando com um humano ou com uma máquina altamente avançada que seria capaz de te enganar caso ela quisesse. E infelizmente não adianta pensar que a tecnologia não vai chegar nesse nível, porque ela já está caminhando para isso. E eu fiz um teste com uma empresa que se chama Synthesia, que tem uma inteligência artificial que promete falar de uma forma muito parecida com um humano. Dá uma conferida aí. Olá, inventores. O que vocês acham de um vídeo conversando com uma inteligência artificial? Curta e comente se isso for legal e meu semelhante JE vai cuidar do restante. Ei, peraí, o que será que ela quis dizer com semelhante? Tá bom, apesar dela falar o português de Portugal e ainda ser fácil de notar a diferença na fala, essa tecnologia tem avançado nos últimos anos, o que era tido como impossível há pouco tempo atrás. E segundo a Engineer the Arts acredita, em pouco tempo, a Ameca ou os robôs da linha Mesmer serão capazes de trabalhar em locais que são de contato com o público e que necessitam de uma vasta base de dados de informação, como por exemplo serem guias de museu ou até mesmo trabalharem em aeroportos. Só que quando nós observamos que essas outras tecnologias que eu mencionei têm evoluído de forma paralela, nós vemos que quando todas elas se unirem de forma fluida, certamente nós iremos conviver com robôs no nosso cotidiano, seja isso para bem ou para mal da humanidade. E eu fiz um vídeo falando como humanos podem estar melhor preparados para competir com todos esses avanços da tecnologia. E você só precisa clicar aqui para assistir ele. Vejo vocês no futuro, inventores. Claro que sim. Meu Deus do céu! Que plot twist! Nossa, tô muito ferrado, cara. Tô muito morto. Deixa eu ver aqui um shorts dela. A empresa especializada em máquinas humanoides Engineer the Arts divulgou mais um vídeo do seu robô Ameca. O mesmo tem impressionado o mundo pelo realismo de suas reações e expressões quase humanas. O modelo servirá como base de teste para a inteligência artificial e será vendido por cerca de R$ 745 mil cada. Gente, inacreditável o que aconteceu. Muitas vezes a ficção científica antecipa aquilo que será o futuro. Olhos abertos. Ameca, vou falar alguns fatos que você ainda não conhece. Você foi criada pelos seres humanos, então você não é um ser humano. Você é uma máquina, então pode olhar a sua aparência diferente. Você é uma inteligência artificial. Mas a boa notícia é que você é mais inteligente que alguns seres humanos. Por exemplo, tem gente que maltrata animais, tem gente que é racista, tem gente que diz que a Terra é plana, você acredita? Tem gente que coloca uva passas em tudo quanto que é comida de... Então, gente, esse foi o vídeo. Tchau.